quais os desafios que a senhora enfrentou ao longo do caminho com relação a empreender? Nossa, foram muitos. Até chegar onde cheguei e Sim. pretendo não parar, é claro. O primeiro desafio foi o desafio de entrar na universidade. Né? Que eu venho de uma família bastante humilde e que para entrar na universidade que não fosse uma universidade federal seria muito mais complicado. Por quê? Porque o curso sempre foi um curso muito caro. A odontologia é um curso bastante caro. Os materiais são bastante caros. Então, esse era o grande desafio. Sim. E então, esse foi, acho que, um dos maiores desafios. Mas eu tinha em mente que eu ia conseguir e que ia dar certo, não sabia como. E acabou dando certo. Eu, na época, trabalhava como assistente odontológica. E, é claro, o salário de uma assistente odontológica não tinha condição para pagar a universidade. Sim. Aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar como protética, porque eu já tinha feito o curso de prótese. E surgiu um concurso público na Prefeitura de Guarulhos. E esse concurso era para ser professora, para dar aula de prótese dentária. E aí eu já vi uma luz no fim do túnel. Eu pensei, trabalhando alguns dias como assistente, trabalhando os outros dias na prefeitura, eu acredito que aí sim eu consiga fazer a faculdade. Porque antes, quando eu não tinha passado no vestibular numa universidade federal, eu fui cursar em Guarulhos mesmo, fisioterapia, porque eu queria estudar. Eu queria estudar. E aí um professor comentou... vinha aquela pergunta, por que você está estudando, escolheu esse curso? Sim. Aí um falava, porque meu pai é fisioterapeuta, outra porque eu sempre sonhei, porque eu sempre quis. E aí eu fui muito sincera e falei, olha, eu não passei no vestibular de odontologia, não tenho dinheiro para comprar os livros de odontologia nem os materiais, e eu quero estudar. E aí o professor falou assim, mas por que você não vai atrás do seu sonho? Eu sou autor de vários livros. Se eu te der alguns livros... Se você passar no vestibular, eu lhe dou alguns livros. Aí ele lançou o desafio. E aí, na verdade, eu fui atrás do meu sonho. Mas aí, terminou o curso de fisioterapia? Não terminei o de fisioterapia. Trancou a matrícula? Eu tranquei a matrícula e falei, vou prestar vestibular para odontologia. Porque nesse meio tempo foi quando eu passei no concurso... para prótese, né? Para ser a professora de prótese na Prefeitura de Guarulhos. Sim. Fiquei muitos anos na Prefeitura de Guarulhos trabalhando. E foi com esse recurso, mais o recurso de trabalhar, de auxiliar. Aí, assim, vinham as listas de materiais. Quando vieram as listas de materiais, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu ganho tá sendo totalmente direcionado para isso. Sim. Aí eu comecei a vender materiais para os outros alunos dentro da universidade. Eu fui numa loja, numa dental, eu falei assim, olha, eu preciso vender para poder conseguir pagar o meu material. Aí eu vendia bolo, eu vendia lingerie. De tudo. Eu sempre tive essa veia empreendedora, querendo ou não, para poder chegar nesse meu objetivo que valeu a pena. Que valeu a pena, sem dúvida nenhuma, valeu a pena. Que linda história, né? História de superação, de desafios, né? Foi um grande desafio, porque eu me lembro muito bem de vários momentos, né? Que assim, chega uma hora que você atrasa a mensalidade, porque você, né? Eu tinha que ter aquilo. Mesmo eu trabalhando na prefeitura, aconteceu uma época em que eles começaram a atrasar os pagamentos dos funcionários. Foi uma época terrível. Sim. Eu imagino que assim... no meu caso, era só a faculdade que eu não conseguia pagar. Agora, imagina um pai de família não ter o seu salário porque estava sendo, né, comprometido, porque eles estavam atrasando. Sim. E com o atraso, uma das provas, né, que estavam acontecendo, ele vai ter prova tal dia, chamavam na controladoria. Então, eu fui tirada da sala várias vezes por atrasos da mensalidade. Que não estava em dia. Então, isso é bastante forte, né? Que você fala, e agora? Sim. E aí chama o nome. A hora que chamava, eu já sabia o que era. Eu já sabia o que era, né? E um tantinho, vamos dizer assim, um pouco humilhante, foi bastante complicado. Tanto que um professor meu, doutor Nelo, de endodontia, um querido professor Nelo. Uma vez eu estava com a paciente para colocar na cadeira para fazer o procedimento de endodontia e a ficha da paciente não desceu, porque eu não tinha minha mensalidade em dia. Quer dizer, a paciente ia ficar sem o atendimento. Ele falou, não, ela vai atender. Sim.
E aconteceram N coisas. Eu sou da época da estufa ainda, que a esterilização da faculdade era feita com estufa. E eu tinha comprado separadamente os kits para fazer os tratamentos endodônticos, aquelas liminhas, né? Tá. E por algum motivo, que foi para a estufa, para ser feita a esterilização, colocaram numa temperatura que desregularam a estufa. Sim. E as minhas limas todas derreteram. Meu Deus, mas tava muito acima da temperatura. Olha, foi assim uma tragédia. O professor Nelo, que eu queria agradecer muito, tenho fotos com ele, olha, ele foi muito humano. Porque eu já tinha comprado aquele material com muito sacrifício. Sim. Às vezes a dentista com que eu trabalhava, ela falava assim, hoje nós vamos comprar tal coisa, também ajudava. Sim. Então, e no dia que era para fazer o atendimento, para ter a caixa de endodontia com aquelas limas todas, aquelas coisas todas, olha, tava terrível, metade da caixa toda derretida. E ele se prontificou e me deu um kit de endodontia que eu jamais vou esquecer na minha vida. Eu falo assim que eu tive bastante dificuldade, mas eu tive muitas pessoas queridas me ajudando. Eu acho que isso me deu muita força. E o mais bonito é essa gratidão sua, né? De lembrar, sempre. Eu até me emociono. Sim. Eu me emociono muito porque, assim, eu venho de uma família bastante humilde, como eu já disse. A minha avó era analfabeta, minha avó Adelaide, a qual eu devo o nome. O mesmo nome. O mesmo nome. A avó e a neta têm os mesmos nomes. Exatamente. E a minha avó não sabia ler. Ela pegava livros e contava histórias, né? E inventava essas histórias. E ela falava, a avó não conhece as palavras. Mas você um dia vai ser uma doutora. Eu nem sabia o que era, né? Sim. E uma vez ela virou e falou, ela fez assim, e vai ser uma doutora em que vai levar o meu nome pelo mundo. E hoje eu estou aí. Olha só. Levando o nome da minha avó. Profetizou. Ela profetizou, exatamente. Eu sou muito agradecida. Que linda, que linda. É emocionante mesmo. Sim, sim. E não tem como não se emocionar quanto à história, trajetória, a história da tua avó.